Olá, queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui fazendo uma exposição doutrinária a convite dos nossos amigos, desta vez de forma virtual, tendo em vista a pandemia, mas de qualquer maneira os trabalhos continuam. Que Jesus e que Deus possam estar nos iluminando nessa tarefa. O tema que nos foi passado é O Amanhecer de uma Nova Era, que é um livro de Sueli Caldas Schubert. Esse livro aqui, onde ela, na verdade, faz um estudo de outros dois livros de Manuel Filomena de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. O primeiro livro é este aqui, Transição Planetária, esse momento tão interessante que o mundo, o planeta Terra está passando. E o segundo, da mesma coleção, é O Amanhecer da Nova Era, ambos do espírito Manuel Filomeno de Miranda e pela psicografia de Divaldo Franco. Essas duas obras são tão importantes que a irmã Sueli Caldas Schubert, grande espírita de há muito tempo, grande expositora, grande escritora e médium, fez um outro livro, que talvez tenha ficado maior que os outros dois, comentando. E a tarefa que me foi passada foi fazer o fechamento, porque eu sei que a sociedade, que o Centro Fonte de Luz fez várias palestras sobre esse tema tão pulsante que é a transição planetária. E me foi dado o capítulo final, O Amanhecer da Nova Era. Então, a Sueli Caldas Schubert começa falando: no claro escuro da madrugada já se podia antever a promessa do amanhecer, apesar da pesada noite de sombras que até então predominava. A inexorável luz lentamente vencia as trevas. O planeta, em suas circunvoluções naturais, trazia no seu bojo bilhões de seres. Qual fantástico laboratório onde se processa a sublime alquimia que transubstancia o ser para a escalada evolutiva. Veja que lindo isso, né? Aqui é de um capítulo lá do livro original do Manuel Filomeno de Miranda, que estava numa missão, justamente nesse período de transição planetária que a Terra está ultrapassando, Começa lá com o tsunami que aconteceu na Indonésia, que acabou vitimando 200 mil pessoas, E aí Manuel Filomeno de Miranda foi convidado, junto com outros grandes espíritos do mundo inteiro, entre eles Bezerra de Menezes, foram convidados para ajudar naquela grande tragédia, E aquela tragédia, na verdade, materializa um período de transição planetária, onde se sabia que o planeta fisicamente vai passar por várias convulsões e moralmente também. Por quê? Porque assim como os seres humanos estão fadados pela lei do progresso, que é uma lei universal de Deus, a cada encarnação nós irmos evoluindo, também os planetas, que são as moradas que Deus destina para esses espíritos, também chega um momento que eles têm que evoluir. Então, Kardec nos colocou os planetas, porque Jesus já dizia, há muitas moradas na casa de meu Pai. As muitas moradas são os vários planetas existentes nesse universo infinito de Deus nosso Pai. Então Allan Kardec, com a sua técnica, dividiu os planetas em 5 categorias. Planetas primitivos, mundos primitivos, do qual a Terra já passou,
mundos de provas e expiações, que é o estágio atual do planeta Terra. O terceiro, mundos de regeneração, que é justamente essa transição planetária que nós estamos vivendo, de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde o bem já sobrepuja o mal, onde as pessoas já começam a ser muito mais felizes e ter muita mais paz, e o mal, que ainda existe, é uma exceção, né? Depois nós temos os mundos felizes e os mundos crísticos, né? Que são os mundos puros, onde vivem os espíritos que já chegaram na última etapa da evolução e que não precisam mais evoluir, como é o caso do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esses espíritos em missão estavam aguardando e acompanhando os espíritos que iriam reencarnar na Terra, assim como seus pais. Como é que se dá essa transição planetária, né? O mundo, inexoravelmente, vai evoluindo. Então o planeta, hoje, não se enganem, é muito melhor do que antes. Seja tecnicamente como moralmente. É óbvio que moralmente, espiritualmente, nós ainda estamos atrasados, né? Mas intelectualmente, cientificamente, estamos muito adiantados, né? A ponto de estarmos elaborando missões para a exploração do planeta Marte. Então, cientificamente, o ser humano planetário do planeta Terra já está muito evoluído. Mas moralmente, espiritualmente, nós ainda estamos vivendo paixões desordenadas, como há muitos séculos nós já experimentamos, né? Prazeres sexuais, prazeres da matéria, dinheiro, poder, exploração, orgulho, vaidade, ciúmes, maldades mil, corrupções. Então nós temos que superar, na verdade, esse atavismo moral e não o intelectual, que nós já estamos até num bom nível, né? Talvez pelo intelecto já mereceríamos estar num planeta de regeneração. O que vai acontecer segundo as Escrituras, né? Porque as Escrituras, elas nos falam dessa transição desde os profetas anteriores a Cristo, que essa transformação aconteceria. E Cristo vem, como ele mesmo diz, não para destruir a lei, mas para confirmar o que os profetas já nos diziam, né? Então, nesse momento de transição, lá na Gênese, já estava grafado, né? São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Está na Gênesis, capítulo 18, item 1. Né? Então, esses acontecimentos que nós estamos vivendo, abalos sísmicos, muitas mudanças climáticas, muitas revoluções e transformações no mundo inteiro, a era da internet, a revolução da era digital, e mais do que tudo hoje, nós estamos experimentando essa questão do vírus, do coronavírus, né? Que é um vírus silencioso e que está atuando em todo o planeta, em todos os países, em todas as camadas sociais, né? E que, na verdade, a medicina ainda não tem o controle, não existe um remédio e a vacina ainda está sendo desenvolvida, né? E muitas pessoas ainda não acreditam que ela exista. O Brasil já está com 125 mil desencarnados, né? Então isso, com certeza, espiritualmente, existe uma mensagem, né? Porque Deus é o governador desse planeta. Jesus é o governador desse planeta, né? E Deus é o governador do universo inteiro. Então, nada acontece sem que ele saiba. Então, as transformações fazem parte de uma outra lei, né? Que é a lei de destruição, para que venha uma renovação. E como é que vai se dar essa renovação, do ponto de vista
moral. Os espíritos que estão muito rebeldes ainda há séculos com a lei da evolução, com a lei do amor, com a lei da caridade, e portanto estão já em dissintonia com a evolução do planeta, né? Dissintonia energética, porque o planeta está energeticamente melhorando cada vez mais. Então esses irmãos que estão muito rebeldes, vibrando no mal, na maldade, na corrupção, no orgulho, né, em ferir as pessoas de todas as maneiras, em um egoísmo exagerado, esses irmãos vão ser convidados, né, pela espiritualidade a se reencarnarem em outros planetas, ainda mais atrasados que a Terra, e lá eles vão aprender através do sofrimento e através de todas as aquisições intelectuais que já tiveram, porque as aquisições intelectuais nós levamos conosco, eles vão ajudar essas civilizações um pouco mais atrasadas, né? E é assim que funciona a lei de Deus. E aí eles vão sentir saudade do planeta Terra e vão aspirar por evoluir, enfim, moralmente, né, amorosamente, para voltarem ao planeta Terra. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, também nos falou: felizes os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. De que herança Jesus estava falando? Da herança material? A terra, do ponto de vista da lei humana, que um pai passa para o filho quando falece? Não era essa a herança, né? Nós herdaremos a terra no sentido de que aqueles que compreenderem a mensagem de paz, de amor, de humildade e de fraternidade que Jesus e todos os bons espíritos que aqui passaram já nos ensinaram, esses permanecerão reencarnando no planeta Terra. O planeta Terra já é um planeta de regeneração, perfeito? Então é assim que vai acontecer essa transição. Ou seja, os espíritos que estão muito rebeldes serão convidados a se retirarem pontualmente, né? Alguns espíritos muito mais evoluídos do que nós, que Sueli Caldas Schubert e Manuel Filomena de Miranda nos apontam que virão do planeta de Alcione, já estão se reencarnando na Terra desde a virada do século, né? Desde o início dos anos 2000, já estão se reencarnando. Eles estão sendo preparados em colônias espirituais muito próximas da Terra para se reencarnarem no nosso planeta. E eles trazem uma evolução intelectual e, acima de tudo, uma evolução moral muito grande, né? É por isso que nós vemos, às vezes, as crianças nascendo e já com muita inteligência, aprendendo a ler e escrever por conta própria, aprendendo a mexer nos celulares, no computador, muito mais rápido que nós, com muito mais esperteza e, acima de tudo, uma bondade no coração, né? Uma preocupação com os animais, uma preocupação com a natureza. Então eles acabam, inclusive, com a sua evolução, ensinando os pais, né? Invertendo a lógica de os pais ensinarem os filhos. É claro que os pais continuam dando toda a orientação e têm o dever de orientar os filhos, mas esses filhos de Alcione já vêm tão preparados que acabam até nos ensinando. E assim o planeta vai caminhando, né? E mais a massa de espíritos encarnados que, ao desencarnar, se cumprirem a lei de Deus, vão voltar na Terra, uma terra regenerada. Uma terra onde o bem já predomina, o perdão, a fraternidade. Nós não podemos precisar datas, é muito arriscado, a própria Sueli diz, é muito arriscado precisar datas, né? Mas vai ter que necessariamente haver uma modificação muito grande no planeta, no sentido de nos preocuparmos com os outros, no sentido de cumprirmos todas aquelas lições do Cristo, que foi o espírito mais evoluído
que já passou pela Terra e, no entanto, foi o mais humilde de todos, né? Foi sacrificado na cruz pela os detentores do poder religioso e até político da época, porque não foi compreendido. É isso que nós... Então, o Espiritismo é a terceira revelação de Deus para com a humanidade terrestre, né? E ele vem resgatar aquele cristianismo inicial, que é a humildade, que é a fraternidade universal, que é enxergar no outro, independente de raça, de cor, de sexo, né, de posição social, um irmão. E assim fazer ao outro, como a regra de ouro, né? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E também não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. Né? E a humanidade terrestre atualmente ainda está longe disso, né? Com guerras, com construções de muros, né? com alienações do tipo negar a ciência. Então nós temos que ter as duas coisas, inteligência e ciência e humanidade, e espiritualidade. Né? Me parece que isso está se acelerando, mas ainda não estamos estamos a caminho, mas ainda não chegamos. Estamos no limiar, né? Por isso o alvorecer de uma nova era, né? Diz a Sueli aqui, no claro escuro de um amanhecer, né? E diria o gaúcho, né? No lusco-fusco de aurora, como diz Jaime Caetano Brau, né? Nós estamos num amanhecer, quase lá, mas ainda temos que fazer esse esforço, né? Não adianta o planeta externamente mudar se nós não mudarmos internamente, né? Então, Mahatma Gandhi já dizia, seja você a mudança que você quer no mundo, né? Então essa mudança, como o reino dos céus, não é algo exterior, é algo interior. Nós temos que introjectar, fazer o autoconhecimento, a autoavaliação dos nossos pensamentos, das nossas falas e dos nossos procedimentos, né, das nossas atitudes para com os outros, para com os familiares, a nossa atitude, inclusive política, social, como eu quero estar. Nós estamos cumprindo com os nossos deveres morais, né, e com as leis do Cristo. Então nós temos que perceber, como fazia também Santo Agostinho, que nos deixou essa preciosidade de dizer que toda noite, antes de deitar, ele repassava tudo o que havia feito durante o dia. Se ele procedeu conforme a lei de Deus com os nossos irmãos, ou se porventura ele desacatou alguma das leis, sendo mal educado com alguns dos irmãos, né? Porque nós estamos a caminho, somos seres imperfeitos ainda. Só que o importante é percebermos, no momento que nós errarmos, no momento que nós ferirmos os nossos irmãos, nós perdoarmos, nós voltarmos e pedirmos perdão. Nós temos que perdoar e pedir perdão. Porque também a grande oração que Jesus Cristo nos ensinou nos diz, Pai, perdoa as nossas ofensas ou dívida, na mesma medida de que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então há uma condição aí que São Francisco de Assis já sabia, é perdoando que se é perdoado. Então às vezes a gente se vitimiza, né, e a gente pede o perdão dos nossos erros e precisamos muito de perdão, mas esquecemos de perdoar aqueles que porventura erraram conosco, né? Então nós estamos todos entrelaçados no mundo e no universo. Então para nós ganharmos o perdão divino, diferentemente de outras religiões que só fazendo uma oração já ganha o perdão, não. A doutrina espírita nos diz que nós temos que retificar as nossas posturas e retificar o nosso erro através de acertos. Né? Pedro já dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Então é através do amor, e o amor em movimento, que é a caridade.
Então nós temos que aprender a exercitar todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa vida, a humildade, o perdão e a caridade. Se nós quisermos evoluir, se nós quisermos ser um dos herdeiros do planeta Terra. Agora, se nós optarmos com o nosso livre-arbítrio, porque Deus é um Pai tão amoroso que não nos impõe nada. Nós temos o livre-arbítrio. Então, assim como Ele nos ama como filhos prediletos da criação e nos deu várias encarnações para nós retificarmos os nossos equívocos, também, por outro lado, nos deu o livre-arbítrio. Porque sem o livre-arbítrio, sem a liberdade de pensar e de agir, qual seria a recompensa pelos nossos atos, né? Se nós fôssemos como robôs, com o destino já pronto. Então nós não temos o destino já pronto, nós somos os senhores do nosso destino. Mas, através do livre-arbítrio, conjugada com a lei de causa e efeito. Então, se eu causo mal ao universo, ao meu irmão, às pessoas e os animais que me rodeiam, pela lei da causa e efeito, essas atitudes virão me retornar para mim, com certeza. Né? Então, assim, você quer ter uma vida melhor, você quer mudar de vida realmente, você tem que mudar de atitude, de pensamentos, de palavras e de ações. Agora, porque, por outro lado, o provérbio já diz que a gente colhe o que planta. Né? E a semeadura é livre. Esse é o livre-arbítrio. Então, se nós espalhamos maldades, né? Orgulho, ignorância, ciúmes e toda a sorte de paixões más, como é que nós queremos que o universo nos retorne coisas boas? Né? Então, ciente dessas leis, nós temos que mudar o nosso posicionamento e começarmos a agir de forma diferente. Então, quando nós começamos a experimentar, a sentir uma pontinha do amor que Jesus Cristo e os grandes espíritos que aqui passaram sentiram e sentem pela humanidade, nós começamos a ter de retorno essa paz e essa felicidade. E começamos a sentir o reino de Deus que Jesus nos prometeu dentro de nós. Tá? Então, voltando ao texto, e nos encaminhando já para o final, né? Então, a transição planetária, nós já vimos que está anunciado em vários momentos, na Bíblia, nos profetas, no calendário maia, né? Nostradamus, Jesus, os evangelistas, especialmente João. Então, vários deles já marcaram que em uma certa época, além de convulsões sociais, de cataclismas da natureza, haveria uma nova era. Depois que tudo isso passasse, haveria uma nova era de calma, de transição, onde o espírito pode ganhar um fôlego da grande caminhada evolutiva que estamos tendo através das várias encarnações e descansar um pouco, né? Allan Kardec e os espíritos superiores, eles conceituam um planeta de regeneração, ainda não é um planeta feliz, mas um planeta onde o bem já sobrepuja o mal e muito. O mal no planeta de regeneração é a exceção, né? Então ali é onde os espíritos cansados das lutas dos planetas primitivos, de provas e expiações como o nosso, vão ter um repouso, vão ter um descanso, né? E continuar na senda do progresso. Agora, para muitos dos nossos irmãos, um planeta de regeneração já é o paraíso prometido, né? E nós estamos muito perto dele. A pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, que é a última pergunta, né? Allan Kardec pergunta assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então, Kardec preocupado, né? Será que um dia o reinado do bem, do amor e da paz reinará no planeta Terra? Né? E aí a resposta dos Espíritos diz o seguinte:
O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Né? Então, nós vemos que pelo ensino dos espíritos, o orgulho e o egoísmo são os principais defeitos que ainda trazemos na alma. Então, todos nós temos, em maior ou menor escala, orgulho e egoísmo. E nós temos que erradicá-los do nosso ser, do nosso espírito. Quando nós deixarmos, cada um de nós individualmente, né? Porque esse trabalho, ele é individual, esse trabalho é interno. E claro que, em consequência, ele acaba sendo coletivo, mas nós temos que combater esses defeitos em nós, né? Através da autoanálise, através do autoconhecimento e de uma doutrina religiosa, né? Que nos ensine a ter fé no futuro, fé em Deus e fé nos ensinamentos de Jesus Cristo e de todos os grandes profetas que aqui passaram. Né? Então, essa mudança ela tem que ser interna e não externa. Né? Então, Sueli Caldas Schubert ainda vai nos dizendo, né, que Jesus Cristo já nos deu o caminho, mas que nós temos que fazer a lição de casa, né, saindo do marasmo e da alienação, diz ela, que lhes são causas de vazio existencial em que vive. Então, quantos irmãos, né, estão atacados pela chaga da depressão? Né? São milhões de pessoas no mundo inteiro sentindo esse vazio existencial e essa depressão, essa tristeza que vem lá do fundo e não se sabe o porquê. Né? Alguns até optando pelo suicídio, né? Que é uma das piores atitudes, porque não é a solução, porque a vida ela sempre continua e você ainda atrai um outro débito. É claro que essas pessoas estão em profundo sofrimento, mas esse sofrimento vem muito de não praticarmos a espiritualidade, né? E de respondermos muito aos estímulos dessa sociedade consumista e materialista, que as propagandas sempre são da exaltação do corpo, né? Das roupas e do material, casa, dinheiro, carros, bens materiais, quando na verdade o que nos importa verdadeiramente são as aquisições espirituais, né? Joana de Ângeles que já dizia: aquele que dedica sua vida a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Né? Então, às vezes nós temos que experimentarmos, além de, claro, de um tratamento, de remédios, mas sairmos desse marasmo, desse conformismo, né, dessa zona de conforto e irmos em busca dos nossos irmãos em sofrimento e em penúria material muito maior que a nossa. E a Terra é um exemplo disso. Se nós olharmos ao nosso lado, nós vamos ver muitas pessoas em sofrimento. Né? E a lição de Cristo é que nós temos que ir em busca do nosso próximo, ajudando e exercendo a caridade. Né? Não há outra maneira de evolução espiritual e de paz interior de que não buscando o próximo. Né? Então, Sueli Caldas Schubert também nos fala, irmãos, de uma passagem do Livro dos Espíritos, né? Da mesma questão 1019 ali, da Lavra de São Luís. E ele diz: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso.
ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso dos seus irmãos mais adiantados. E por fim, irmãos, tem uma fala aqui destacada da mentora do Divaldo Franco, que é a Joana de Ângeles, né? Que também diz: opera-se na Terra, nesse largo período, a grande transição, anunciado pelas Escrituras e confirmadas pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isso porque os espíritos que o habitam, ainda estagiando em faixas da inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor, no livro Jesus e Vida, da editora Leal. Então é isso, né, meus irmãos? Se nós quisermos permanecer na Terra e herdar a Terra, como Jesus falou, nós temos que permanecer vibrando com Jesus, como ele diz, os mansos e os pacíficos, estes são os felizes que herdarão a Terra. Então é uma escolha, nós estamos no momento de escolha. Nós queremos continuar vivendo a vida que já vivemos tantas vezes antes, na inferioridade, na sensualidade, na materialidade, ou nós queremos de vez evoluir e vibrar no amor, na paz, seguindo aquilo que o Mestre Jesus nos determinou e nos ensinou? Porque senão nós não estaremos mais afinados com a condição energética do planeta e seremos retirados do planeta. Mas se nós estivermos vibrando no bem, no amor, na paz e na humildade, nós certamente permaneceremos no planeta. Então, irmãos, que nós possamos fazer a nossa reforma interna e permanecermos vibrando no amor e na paz que os bons espíritos nos ensinam e que Jesus veio nos ensinar. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado.